Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Estamos juntos aqui para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. E estamos nesse momento estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quero dizer a você que está nos acompanhando hoje, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo para participar desse momento muito especial. Nós vamos juntos hoje enxergar algumas coisas profundas que o apóstolo Paulo ensina no capítulo 1, a partir do versículo 24. Mas antes de nós começarmos a ler o texto e nos aprofundarmos nesse conteúdo, quero apresentar para vocês meu amigo Gustavo Kuiper, que está aqui hoje, também participando desse estudo bíblico. Isso aí. Olá, pastor Rob, olá, pessoal de casa. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro estudo, do tema de Colossenses. Já tem sido um tema maravilhoso como igreja, tanto no meu grupo pequeno quanto no de outras pessoas que eu escuto os testemunhos. Esse tema tem suscitado conversas muito legais, assim, realmente, seja de questões bem práticas, seja também de questões que nos levam ao maravilhamento, à adoração de quem Deus é, a compreender a anatomia de Cristo, como é o nome desse tema, E eu creio que hoje também na sequência aí, finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2, vai ser também um assunto muito bom de conversar. Então, digitem aí nos comentários talvez as suas reações, perguntas que vocês têm, mandem pra gente também, para somar talvez com os próximos estudos que a gente vier a fazer, Mas vai ser um tempo muito especial. Maravilha, isso mesmo. Aliás, você pode deixar aí embaixo o seu nome completo, o nome da cidade onde você está falando, o nome da sua igreja também, Você pode mandar uma mensagem. Para quem não sabe, nosso querido Gustavo é líder da Onda Dura Online. Sim. É um grupo muito especial que o Gustavo tem liderado com muito amor e alegria. Aliás, aproveita e fala um pouquinho pro pessoal aí sobre a Onda Dura Online. Talvez você é membro de alguma das nossas igrejas locais e não sabe como funciona isso, ou talvez você nem é da Onda Dura, é de outra igreja, mas nos acompanha. Mas nós da Onda, nós temos a Onda Dura Online, que é o campus da nossa igreja que está no digital, Assim como a gente tem algumas cidades ao redor do mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro, que tem igreja local da Onda, nós também temos muitas outras cidades onde ali tem uma pessoa que ama Jesus, que deseja viver a igreja com a gente, com os nossos valores, que se identifica com a nossa igreja e que de alguma forma agora, através da Onda Dura Online, pode então ser pastoreada, acompanhada, discipulada, encorajada à distância, A gente aproveita a plataforma digital para isso, mas em cada uma dessas cidades, assim como geralmente vocês veem nos comentários, eu sou do núcleo Recife, eu sou do núcleo tal cidade, eu sou de tal lugar, em várias dessas cidades nós temos núcleos realmente presenciais, onde as pessoas que então são membros da Onda Dura Online, eles se reúnem, vivem em igreja, vivem um grupo pequeno junto, e é muito legal que hoje nós temos no Brasil e ao redor do mundo todo, já em todos os continentes também, pessoas que estão vivendo igreja com a gente através dessa forma e quem sabe ali, através desse núcleo também nutrindo algo que no futuro possa vir a se tornar até mesmo uma igreja local da Onda Dura nessas cidades, Maravilha, é isso mesmo. Então você que é da Onda Dura Online, já deixa aqui embaixo o comentário dizendo que você faz parte da Onda Dura Online. Se você quer conhecer um pouquinho mais também, pode mandar uma mensagem, a nossa equipe irá entrar em contato com você. Aliás, a nossa equipe pode deixar aqui embaixo já o link da Onda Dura Online. Ou exatamente. O pessoal pode procurar no Instagram, Gustavo? Isso aí, agora a gente tem o Instagram, da Onda Dura Online, o Instagram. E ali tem todas as informações do que você precisa fazer para fazer parte, para viver a igreja com a gente. Ou até mesmo se você já é de uma igreja local, te convido a acompanhar lá para se alegrar com aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo inteiro, através ali da Onda Dura Online. Maravilha, maravilha. Nós vamos ler o texto já, mas antes, dê o seu like aí no vídeo. Vou pedir para você deixar aí seu joinha também, seus comentários são muito importantes e compartilhe essa live com o seu grupo pequeno, compartilhe esse estudo bíblico com seus amigos, com sua família, com a sua igreja, enfim, é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Então, só para nós retornarmos rapidamente, nós temos a carta de Paulo aos Colossenses, uma igreja que ele não conheceu pessoalmente, provavelmente Epáfras foi o fundador dessa igreja. Epáfras tinha ouvido do evangelho através do apóstolo Paulo, possivelmente na cidade de Éfeso. Esses detalhes nós levantamos de maneira geral no Novo Testamento. Não temos exatamente essa informação, mas o que sabemos é que no momento em que Paulo escreveu essa carta, ele tinha recebido a visita desse homem chamado Epáfras, um bom nome para o seu filho, se você ainda não tem, fica aí a dica. Ele recebeu a visita do Epáfras na sua prisão domiciliar em Roma. Então, Paulo estava aprisionado, e isso é bem importante, inclusive vamos mencionar algo sobre isso no estudo de hoje. E quando ele estava então nessa prisão, recebeu notícias da igreja
ele escreveu essa carta. Nessa carta, o apóstolo Paulo faz uma oração. Ele inicia a carta, depois da famosa saudação, ele inicia com uma oração, onde ele louva a Deus pelo crescimento dos irmãos de Colossos, e ele também exprime ou demonstra, ação de graças ao Senhor por tudo que o Senhor estava fazendo no meio daquela igreja. Além disso, Paulo ele coloca em sua oração alguns pedidos relacionados à igreja, que estavam focados no desenvolvimento desses irmãos, no crescimento desses irmãos, como ele desejava que esses irmãos caminhassem na fé e como ele desejava que os irmãos conhecessem plenamente a Cristo. Essa oração inicial é como se fosse assim um spoiler do que Paulo quer profundamente desenvolver depois. Então, ele ora por algo que depois ele constrói através dos seus argumentos. Inclusive, o que nós percebemos é que Paulo ele sai da sua oração pela igreja e vai começar a construir argumentos sobre o fundamento e a base da igreja, que é Cristo. Aquele que resgatou das trevas para a sua luz, aquele que deu uma nova vida para o seu povo. Então, o que vemos é Paulo fazendo essa transição da oração para a ação, para o ensino, para o fundamento da igreja, exatamente para que os irmãos compreendessem o que sustentava aquilo que ele estava proclamando, aquilo que ele estava ensinando. E quando Paulo, então, irrompe em louvor ao Senhor, ele escreve aquilo que é conhecido por muitos como um hino cristológico, seja um hino que o próprio Paulo criou ou um hino que era comum e cantado na igreja naquela época, do versículo 15 até o 20 do capítulo 1. Esse hino exalta basicamente a supremacia de Cristo na criação e a supremacia de Cristo na redenção. A obra que Cristo realizou está relacionada à pessoa dele, ou seja, quem Jesus é, fundamento que ele realiza e como ele cumpre plenamente a sua obra. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós e revelou quem o Pai é. Enfim, dessa obra de criação plena, o apóstolo Paulo então sai para uma advertência aos irmãos. Diante da realidade de que Jesus é o Criador e Redentor, a igreja precisa crer e permanecer crendo em Cristo, e também os irmãos precisam guardar essa esperança, não podem se afastar dessa esperança. No versículo 23, ele diz isso, e ele conclui o versículo 23, então, dizendo: eu, Paulo, fui designado servo para proclamar essa mensagem. As últimas palavras de Paulo no versículo 23, que nós terminamos no estudo da semana passada, falam exatamente sobre a visão que Paulo tinha de si. Eu sou um servo, e eu fui separado para proclamar essa mensagem. Então, quero começar o nosso estudo de hoje colocando aqui a nossa pergunta. E a pergunta está relacionada àquilo que Paulo diz sobre si. Eu sou servo e eu estou cumprindo aquilo que está em minhas mãos, aquilo que foi comissionado a mim, aquilo que eu tenho que proclamar. E eu vou começar com a seguinte pergunta: qual serviço você está realizando? E aí, quando eu falo de serviço, eu não estou falando a ordem de serviço lá da tua empresa, tá bom? Não estou falando de qual área você está trabalhando especificamente no mercado de trabalho. Quando Paulo fala aqui sobre entender que ele tinha um serviço para realizar, eu estou deixando claro que é uma compreensão geral da vida como um servo do Senhor, como alguém que cumpre uma missão nessa terra. Obviamente essa missão pode ser no local de trabalho, mas não é só isso, tá bom?
não é um serviço relacionado somente ao que você faz para ganhar dinheiro ou algo assim no teu lugar de trabalho. Ou não é também só o serviço que você faz dentro da igreja local. Por exemplo, eu já estou servindo na base pessoal, já estou servindo como apacentador de GP. Não é só isso. É de maneira geral. Qual serviço você está realizando? Eu quero que você pense sobre essa pergunta exatamente para refletir. Se você hoje entendeu, primeiro, qual é o serviço que Cristo espera que você realize na sua vida, e segundo, em qual nível, vamos contar aí de 0 a 10, em qual nível está o teu crescimento em direção a esse serviço que o Senhor ele estabeleceu para você? Porque nós entendemos claramente dentro da Bíblia que nós temos histórias distintas, propósitos que Deus estabeleceu na nossa vida, mas também nós temos que entender o que Deus quer fazer em nós e como devemos nos posicionar para cumprir esse propósito. Por isso, essa porção específica vai falar sobre um crescimento ou desenvolvimento em direção a cumprir esse propósito do Senhor. Algo a acrescentar aqui, Gustavo? Sim, na verdade, indo em direção, inclusive, à sua pergunta, né, e percebendo que então o apóstolo Paulo aqui, ele busca responder essa pergunta a partir da sua própria experiência, sua própria vida, até na sequência do versículo 23, né, nós lemos na semana passada, que da sequência, então, o texto inicia, na verdade, o texto que nós vamos ler hoje. É bem interessante perceber a importância dessa porção de texto, agora do final do capítulo 1 e início do capítulo 2, para, na verdade, toda a mensagem que Paulo está dando a essa igreja, porque, como o pastor Rob falou na introdução, não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja em Colossos, a igreja dos Colossenses, na verdade foi Epáfras, foi uma outra pessoa. E bom, agora, quem é este Paulo que está comunicando algo a essa igreja? Então, quando Paulo busca responder essas questões, busca auxiliar eles, busca ensinar eles, busca combater erros no meio deles, Paulo agora se apresenta como aquele que possui uma missão, que está encarregado de uma missão, que é servo de Cristo, que é servo da mensagem do Evangelho, que por conta dessa mensagem, por exemplo, sofre, vive, prega, anuncia, faz tantas coisas como a gente vai ver no decorrer desse texto. Então, é na verdade um texto bem importante, óbvio, para aplicações na nossa vida, mas é bem importante para o contexto em que essa carta foi escrita, para a recepção dessa carta pelas pessoas que não conheciam Paulo, que não sabiam quem ele era ou que nunca tinham visto ele pessoalmente. Até uma das coisas que o texto vai mencionar, né, é que a oração de Paulo é também por aqueles que ainda não o conheciam ou não o tinham visto, né, e mesmo assim ali o coração pastoral de Paulo está. Então, é um texto bem pastoral também, para como Paulo quer agora aplicar, cuidar e demonstrar a sua missão em prol, em favor também dessa igreja, especificamente aqui da igreja dos Colossenses, né? Exatamente. E tem pelo menos 2 tópicos aqui que eu quero mencionar para vocês. Alegre, acho que eu fiz meio grande esse alegre, né? Alegre sofrimento, que o apóstolo Paulo menciona tanto no versículo 24... quanto depois, na sequência, lá no versículo 29, ele vai também abordar essa questão. 24, 29. E ainda, quando ele vai para o capítulo 2, do 1 ao 4, ele fala sobre a luta e o sofrimento. Então, no 1, 24 e 29, depois ele continua essa ideia do alegre sofrimento. Nós vamos ler os textos depois e explicar corretamente para vocês. Mas também ele fala muito sobre o serviço de anunciar a mensagem. E eu vou colocar assim, anúncio da mensagem, que vai ficar claro, de maneira geral, como ele faz isso dentro dessa perícope, dessa porção que nós estamos estudando. Do versículo 25 até o 28. São pelo menos 2 porções ou 2 formas de você separar esse texto aqui como algo que o apóstolo Paulo está ensinando. Mas vamos lá, gente, vamos ler o versículo, a partir do versículo 24, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24, olha o que diz. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo,
que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem as riquezas gloriosas desse segredo, também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Maravilha, gente. Vamos começar então pelo tema do sofrimento, esse alegre sofrimento que o apóstolo Paulo está abordando aqui nesse texto. Uma coisa que fica clara e evidente desde o início é que ele diz: eu sofro por vocês em meu corpo. O apóstolo Paulo aqui ele está trazendo uma referência que, enquanto ele está seguindo na proclamação da mensagem do evangelho, ele enfrenta consequências de sofrimento. Bom, eu falei anteriormente que Paulo estava preso, exatamente, ele foi preso em Roma. E por que ele foi preso? Por que ele foi chicoteado? Por que ele foi perseguido? Por que ele foi desprezado? Por que o apóstolo Paulo ele enfrentou tanta perseguição na sua vida ministerial? Porque ele estava servindo as pessoas em nome de Cristo. Portanto, inicialmente, o sofrimento de Paulo era pela sua fidelidade ao chamado que ele recebeu do Senhor. Mas Paulo entendia que esse sofrimento tinha um alvo, e esse alvo eram as pessoas. Era alcançá-las com a mensagem do Evangelho, era servir a essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Por isso ele diz: sofro por vocês em meu corpo. Ele só estava preso porque ele amava as pessoas e queria servi-las pregando o Evangelho. A consequência é que ele era preso. Portanto, ele entendeu que ele estava cumprindo sua missão, seu serviço, que era sofrer ou enfrentar perseguição para continuar proclamando o Evangelho. Mas o que me chama a atenção é ele dizer que se alegra nisso. Como assim? Paulo era um masoquista, amava a dor, sofrimento, ele amava ser desprezado. E aí, Gustavo, o que você acha? Paulo se alegra porque ele amava sofrer? Então, pastor, na verdade, o fato do apóstolo Paulo aqui afirmar que ele se alegra no sofrimento não diz respeito ao apóstolo Paulo, na verdade, ser uma pessoa com algum problema, algum distúrbio, onde ele encontra prazer, descanso ou deleite em sofrer. Não é isso necessariamente. Aqui está muito vinculado à compreensão de propósito enquanto pessoa que faz parte do corpo de Cristo e pessoa que faz parte agora do propósito de Deus nessa terra, né? Se a gente olha para a temática de aflição, da temática de sofrimento, ao longo de toda a Escritura, a gente vai ver que isso não é algo que estaria afastado do povo de Deus, o povo de Deus passar por isso. Por isso que quando o povo de Deus enfrenta a aflição, enfrenta o sofrimento, mas enfrenta nisso e vê nisso fidelidade, honra ao Senhor e a continuação então da obra de Deus, isso gera alegria, isso produz alegria. Por quê? Porque é uma realidade da própria palavra o fato de que em algum momento o corpo de Cristo ou os membros do corpo de Cristo haveriam de passar por sofrimento. E isso é tanto uma continuação do sofrimento de Cristo através do seu corpo nessa terra, onde, digamos assim, entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta, a sua segunda vinda, Cristo não está aqui nessa terra enquanto Ele mesmo andando aqui entre nós, como estava ali ao longo dos evangelhos, por exemplo, mas representando a Cristo nessa terra está o seu corpo, do qual Ele é o cabeça, como a gente viu na semana passada, inclusive. E diante dessa realidade, o seu corpo nessa terra sofre
Não um sofrimento agora como o de Cristo na cruz, um sofrimento vicário, um sofrimento salvífico. Expiatório, né? Expiatório, não tem valor salvífico nisso e também não tem um valor, digamos assim, de aumentar a obra de Cristo ou de aprimorar ainda mais a obra de Cristo, porque nós cremos que é um sofrimento único e definitivo na cruz, isso que pagou pelos nossos pecados. Então, isso foi algo definitivo. Agora, esse sofrimento, ele diz respeito, sim, ao propósito do povo de Deus, ou seja, isso nos identifica como povo de Deus, porque o povo de Deus haveria de enfrentar sofrimentos e aflição, e se estamos passando ou enfrentando sofrimento e aflição pela causa de Cristo, como aqui individualmente o apóstolo Paulo está fazendo, mas também coletivamente o povo de Deus passa, isso é motivo aqui de grande alegria, né? Ali em Romanos até, no capítulo 8, é falado, né, de que, bom, se hoje participamos com Cristo dos seus sofrimentos, participaremos também com Ele da sua glória, né? Então, bem aqui essa compreensão de corpo mesmo, de fazermos parte de um coletivo que hoje segue esse propósito de hoje talvez estar enfrentando isso, né? Sem contar também o caráter que eu vejo ali pastoral do apóstolo Paulo, como você mencionou, de que através desse sofrimento, isso é motivo também para evitar sofrimento, por exemplo, nos Colossenses ou na igreja. Então, meio que quanto o apóstolo Paulo sofre nele mesmo, ou quanto mais ele sofre em prol do povo de Deus, mais isso também colabora com o avanço do povo de Deus, o desenvolvimento do povo de Deus, o cuidado do povo de Deus. Então, também tem uma dimensão pastoral nisso. Até quando fala do sofrimento, aqui nessa perícope, a gente tem pelo menos 3 questões relacionadas ao sofrimento. A primeira delas é essa que nós estamos falando, que aqui no versículo 24 ele fala sobre os sofrimentos de Cristo, e esse sofrimento está relacionado ao que os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, eles proporcionam para a igreja do Senhor. Então, o sofrimento ele pode ser gerado tanto pelos inimigos de Cristo, é o que a gente percebe aqui dentro desse contexto. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava sofrendo porque ele estava proclamando uma mensagem que os irmãos de Colossos já deveriam ter compreendido, mas porque alguns inimigos da cruz, alguns falsos mestres estavam de forma sorrateira trazendo um conteúdo de ensino diferente, esses irmãos estavam sendo minados, ou no mínimo estava chegando até eles um questionamento sobre a suficiência e a supremacia de Cristo. Então, esses inimigos, eles provocavam um certo sofrimento, que o apóstolo Paulo diz: eu estou no meu corpo agora participando dos sofrimentos de Cristo, anunciando o evangelho a vocês, que são o corpo, a igreja de Jesus. Então, eu participo disso, como o Gustavo bem mencionou, e é importante a gente dizer, não é um sacrifício, ou aliás, um sofrimento expiatório para a salvação, mas é em cumprimento da missão. Mas além disso, lá no versículo 29, também o apóstolo Paulo fala sobre um sofrimento no sentido de estar cansado pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Então, inimigos, o cansaço, e aqui inclusive tem a ideia de um trabalho ou um esforço muito profundo que ele realizou. Esse trabalho muito esforçado, essa dedicação muito grandiosa do apóstolo Paulo fez com que ele chegasse até esse extremo. Então ele diz: eu trabalho por vocês, olha, eu suo muito por vocês e eu estou cansado fisicamente nesse trabalho. Inclusive, isso aqui é um paradigma que precisa ser quebrado para muitos, né? Alguns acham que no ministério pastoral você não vai cansar, você não vai se esforçar fisicamente. E isso é um engano, gente. Isso é um engano. Só se você for um pastor, um líder, um apacentador preguiçoso, que você não vai se cansar fisicamente. Tem gente que diz assim: se você está sentindo cansado servindo a Deus, pare de servir a Deus. Não, meu irmão. Você vai cansar fisicamente servindo a Deus. Aqui fica a palavra para você aí de encorajamento. Faz parte do nosso serviço cansar-se, chegar no final do dia esgotado fisicamente, né? Por exemplo, um dia como ontem, fiz um total de 6 atendimentos. Depois de 6 atendimentos, dentre eles casais em divórcio, dentre eles reuniões de planejamento e organização do futuro, dentre tantas outras coisas ministeriais, gente, o meu corpo físico, eu estava muito cansado. Mentalmente, eu estava muito cansado.
E, de fato, cumprir o ministério lhe traz esse sofrimento físico. Nós estamos, como o apóstolo Paulo, gastando e nos deixando gastar em prol do Evangelho. Mas, além disso, também existe uma luta em oração que o apóstolo Paulo, ele menciona. Depois eu vou ler para vocês o versículo 2, aliás, o versículo 1 do capítulo 2, onde ele fala sobre essa luta em oração, esse estado de lutar orando. Inclusive no capítulo 4 ele fala sobre Epáfras também, e diz que Epáfras luta pelos irmãos em oração. E aqui fica, a questão, como que Paulo lutava pelos irmãos de Colossos, se ele nunca tinha estado lá presencialmente. Escrever uma carta não é a grande luta. Então, nós entendemos claramente que ele está falando sobre a oração, que é um dos maiores ensinos que o apóstolo Paulo traz nessa carta para os líderes. Então, há um sofrimento na luta em oração. Minha oração ficou bem estranha aqui, Mas tudo bem. Ficou quase em línguas, Ficou misturado ali, a oração, Mas eu acho muito legal, assim, essa ideia, sabe, de Paulo, ele mencionar o quanto isso lhe traz esforço, até para as pessoas de maneira geral entenderem o que é um ministério de serviço ao Senhor. Você vai se cansar servindo as pessoas, você vai se esgotar, elas vão exaurir suas forças, de fato. Mas entenda, você não está fazendo isso pelas pessoas em primeiro lugar, você está fazendo por Cristo, focado nas pessoas. Você não está fazendo, melhor dizendo, pelo reconhecimento dessas pessoas, pelo retorno dessas pessoas, mas para que Cristo seja levado até elas. Depois nós vamos entrar nesse detalhe e entender que eles precisam ser apresentados maduros em Cristo. A nossa mente de líder, de apacentador, de supervisor, de discipulador, de cristão que serve, de pastor, enfim, cristão de maneira geral tem que ser: eu preciso servir meu próximo, e isso vai me desgastar literalmente, fisicamente, emocionalmente, mas isso faz parte do cumprimento da missão que Cristo me entregou. E oração, minha gente, não pensem que vai ser uma coisa sempre mamão com açúcar, Tem dias que a oração vai ser uma batalha, chorando, em angústia diante de Deus. Basta você lembrar de Jesus no Getsêmani, aquela oração famosa, dele pedindo para o Pai, se possível, afastar aquele cálice. Quanto Jesus sofreu. Você olha para João também, capítulo 15, ele orando pelos seus discípulos, para que eles sejam um. Enfim, Jesus, ele clama pela unidade do seu povo. Nós também aprendemos que precisamos orar e lutar em oração, no sentido de nos esforçar em oração, nos dedicar na caminhada de oração, para ver Cristo ministrando ao coração das pessoas. Mas, mais uma vez, esse lutar não é como se nós estivéssemos sendo mediadores, não é nesse sentido. É no sentido que nós estamos clamando por essas pessoas e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de cada uma delas. Algo a acrescentar aqui, Gustavo? Na verdade, e isso que você fala por final, é muito legal, porque tudo isso na dependência do poder que atua nele, Exatamente. Então, digamos assim, só que isso é muito legal, porque se o apóstolo Paulo tivesse só colocado a primeira parte ou só a segunda parte, a gente vê os equívocos teológicos que surgem só de uma ou de outra, Sim. Mas é muito comum, por exemplo, você ver pessoas se apoiando na dependência de Deus para usarem desculpas para não lutar, para não cansar, para não... Até a palavra, uma das palavras que o texto traz é o fadigar, Até a Almeida traduz por fadigar. E o que é a fadiga, Por exemplo, fadiga muscular ou do tipo, é justamente um esforço muito grande ou um esforço repetitivo. Então, por exemplo, se você coloca isso para a linguagem do cansaço em oração ou do servir a pessoas, por vezes isso vai ser repetitivo, por vezes isso vai ser pesado, por vezes isso vai ser cansativo. Mas é justamente no esforço repetitivo dessa função, desse chamado, dessa tarefa,
que, tudo bem, experimentando o sofrimento em si mesmo, na participação do sofrimento de Cristo, é que você também vai estar inserido nesse cumprimento do propósito de Deus para essa terra, para o seu povo, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, na vida da sua igreja, né? Então, é maravilhoso a gente perceber isso, né? Que, de fato, Paulo poder declarar que, bom, eu me fadigo por vocês, eu chego à exaustão por vocês, ele não está aqui também colocando, tipo assim, eu sou o super-herói por vocês. Não, ele fala, olha, Deus me deu poder para isso, né? A partir de Deus eu tenho a fonte do poder para poder viver isso, para ser nutrido para isso, mas justamente eu não desperdiço o poder que Deus derramou sobre a minha vida. Eu vou lá e me fadigo, eu vou lá e canso, eu vou lá e me esforço, eu vou lá e passo por sofrimentos por vocês, né? Para a edificação do povo de Deus. Então, é tanto beleza, isso não vem de mim, isso vem de Deus, mas vindo de Deus eu honro aquilo que vem de Deus, né? Como estava ali um pouco antes, durante o capítulo 1, né? É o você viver de maneira digna do chamado que recebeu, digna da ação graciosa que Deus fez na sua vida, não pelo seu mérito, mas justamente pelo mérito de Cristo, que é algo extremamente precioso, e por isso nós o servimos, por isso nós nos desgastamos em prol daquele que nos salvou, né? Exatamente. E ali no versículo 25, Paulo, então, ele deixa claro que isso, né, que ele estava realizando, era uma responsabilidade que Deus lhe deu. Ele tinha essa compreensão. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo. Entenda, de onde vem esse chamado para servir? De Deus, do Senhor. É algo que está intrínseco em todo aquele que serve a Cristo. Eu fui chamado pelo Senhor. E nós temos que viver isso com tanta entrega e alegria que entendemos que, independente da resposta das pessoas, nós continuamos realizando. Eu lembro que a diretora do internato onde eu estudei, ela dizia exatamente isso para nós. Quem mandou você fazer isso? Se foi Jesus, então faça do melhor jeito. Ela sempre dizia isso. Quando a gente estava fazendo a faxina do internato, quando a gente estava estudando, onde a gente estivesse, ela chegava e ela perguntava, quem mandou você fazer isso? Foi Jesus? Então faça do melhor jeito. Pode varrer embaixo da mesa, onde ninguém está enxergando. Por quê? Porque ele diz, porque esse entendimento de que é uma responsabilidade dada por Cristo, nos nutre numa visão de que nós devemos fazer algo com excelência. E nesse caso aqui, Paulo disse, é uma responsabilidade que ele me deu de anunciar a mensagem completa. Olha só, Paulo diz, eu tenho uma mensagem para ensinar a vocês, eu tenho uma mensagem para proclamar. Eu não criei a mensagem, eu não sou o dono da mensagem, eu não sou o senhor da mensagem, eu sou somente o proclamador da mensagem. Responsabilidade dada por Deus, responsabilidade assumida. Qual que é a mensagem? É uma mensagem que foi mantida em segredo por gerações e gerações, mas que agora foi revelada ao seu povo santo. Que Deus queria que o seu povo, ele conhecesse as riquezas gloriosas desse segredo, e isso alcança também os gentios. A mensagem, até que aqui diz em segredo, em outras versões diz mistério, que estava sendo mantida em segredo, nós entendemos que aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, que é a revelação de Cristo, ela foi então tornada plena e aberta para todos, a partir da encarnação do Filho de Deus, e consequentemente, até mesmo os gentios podem conhecer. Tanto é que depois, lá no versículo 27, Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. E essa mensagem que estava oculta, que Cristo estando no homem, dá a esperança de uma experiência, de uma vida na glória com o Senhor, era algo que Paulo dizia ser a sua responsabilidade de anunciar. Qual mensagem que eu tenho que pregar? A mensagem de que Cristo na vida dessas pessoas, elas têm uma esperança e uma expectativa verdadeira de alcançar a glória. Se antes o pecado nos separou da glória, da presença de Deus, da comunhão com Deus, agora com Cristo em nós podemos ter essa certeza. E o interessante é que Paulo não está falando só sobre a habitação
de Cristo num corpo terreno quando ele encarnou e esteve aqui na terra, mas está falando que aqueles que estão em Cristo, eles têm em si essa convicção de que são uma habitação do Senhor. Cristo está neles, a mensagem de Cristo está em nós, e porque essa mensagem está em nós, podemos ter então essa esperança da glória. Portanto, o que nós enxergamos aqui desses versículos é Paulo entendendo sua responsabilidade e entendendo a profundidade dessa mensagem. Qual mensagem? Cristo, ele pode encher as pessoas e dar a elas uma esperança verdadeira. E aí, Gustavo? É muito legal porque quando você faz uma leitura mais detalhada do texto, com o intuito de estudá-lo, né, e perceber contexto e até a questão dos propósitos do autor, você vê e começa a perceber e admirar a forma como Paulo escreve as suas cartas, porque ao mesmo tempo que ele escreve um texto que serve extremamente para a edificação da vida daquela igreja, por outro lado, esse mesmo texto serve, por exemplo, para combater enganos e falsos ensinos, né? Por exemplo, a gente vai conversar mais adiante, né, a partir do capítulo 2, ali também, sobre possíveis falsos ensinos ali que estavam ameaçando a igreja. E é maravilhoso nessa linguagem de Paulo ele afirmar que, olha, eu sou o mensageiro de uma mensagem, mas de uma mensagem que é completa. Então, assim, se chegar no meio de vocês, igreja, alguém falando assim, olha, então, sabe aquela mensagem que vocês ouviram dos apóstolos? Legal, né? Então, eu tenho um complemento para ela, eu tenho um aprofundamento dessa mensagem, eu tenho uma revelação maior ou mais espiritual, ou que venha a acrescentar coisas a essa mensagem. Bom, o que ele já estava falando é, olha gente, se chegar algum louco falando isso, rejeita, tá? Porque a mensagem que eu falei, a mensagem que nós passamos, ela já é uma mensagem completa. E qual que é essa mensagem? A mensagem de Jesus Cristo neles, Jesus Cristo através deles, gerando esperança e confiança de vida eterna. E bom, uma outra linguagem dessa mensagem completa, né, essa questão do segredo ou daquilo que está oculto, né? Religiões pagãs daquele contexto trabalhavam muito com esses termos, né? Aquilo que é segredo, aquilo que é oculto, né? O ocultismo, aquilo que você precisa talvez ser iniciado para receber a informação, porque ali é algo secreto, e aí para você receber uma revelação você precisa de uma iniciação. Alguns contextos religiosos até as pessoas pagavam para serem iniciados em algumas religiões pagãs, ou seja, tinha todo um contexto aqui de que há informações espirituais ou reveladoras mais profundas e que você poderia vir a conhecer, talvez até através de um pagamento, de uma iniciação. E aqui Paulo está falando, não gente, olha, nada disso é verdade, não existe algo que você possa comprar, alguma negociação que você possa fazer, algum grupo que você possa entrar que vai te trazer uma revelação secreta a respeito da eternidade, de Deus ou dos mistérios do universo. Não. A mensagem, a revelação, o segredo de Deus está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a partir do momento que vocês receberam a mensagem completa que eu proclamei, vocês a receberam, desfrutaram dela, se converteram a Jesus e agora podem desfrutar desse segredo, daquilo que estava oculto, mas agora lhes está revelado a vocês também, né, gentios, povo de Deus, que agora usufrui disso, né, disso que foi pregado. É isso mesmo. Inclusive no versículo 29... Paulo ele deixa claro uma forma de viver o anúncio dessa mensagem, né? Primeira coisa que ele diz é que ele proclama, versículo 29, proclama Cristo. Ele proclama a Cristo, vamos colocar assim, fica mais claro ainda. Então ele proclama o Senhor, anuncia a Cristo e não a si mesmo. Ele faz a mensagem de Cristo ser conhecida e não a sua. Por mais que é um ministério que ele recebeu como responsabilidade, não é um ministério para o engrandecimento, o crescimento do Robson, é a mensagem de Cristo. Então ele tinha essa noção, inclusive essa é a compreensão de pastores, de apacentadores. Você é um mensageiro de Cristo e não de si mesmo. Você pode até ter o teu nome ali no GP, o GP do Rob, o GP do Kuiper, o GP do fulano, ciclano, tudo bem, isso aí não tem problema nenhum, né? Mas entenda, esse GP não vai anunciar o Kuiper, o Robson, não vai falar de nós, vai anunciar o Cristo. O centro da mensagem é Cristo, e Paulo entendia isso claramente. Eu proclamo
a Cristo. E ainda ele diz, advertindo, portanto, proclama a Cristo, adverte os outros. E aqui, gente, a advertência é aquilo que ele fez no versículo 24. Quando ele diz, creiam e permaneçam crendo, não se afastem da esperança. É aquilo que você tem que fazer no seu GP, é aquilo que você tem que fazer quando você está ministrando a outras pessoas. Advertir a ele, ou seja, mostrar para ele qual atitude eles precisam tomar, em qual direção devem seguir e o cuidado que eles têm que ter em cada situação. As pessoas têm que ser advertidas, no sentido de ser apresentadas ao risco, ou aos riscos que elas podem estar enfrentando. Por exemplo, cuidado, no final dessa rua tem um buraco. Você está divertindo aquela pessoa. Cuidado, hein? Esse relacionamento pode parecer bonito, mas no final ele está te levando à morte. Cuidado, olha, eu estou percebendo que você está se afastando da caminhada de fé através disso. Então, advertir os outros, Paulo entendia como sendo também seu compromisso. E além disso, ensinando com toda a sabedoria. Adverte os outros e ensina. Também ensina os outros. Ora, a palavra ensinar aqui tem a ideia de transmitir o conteúdo sobre Cristo. O que Paulo faz claramente nessa carta? Ele ensina. Além de advertir, ele apresenta de forma positiva a verdade, de forma clara a verdade. Ele demonstra, ele explana, explica, aprofunda, enfim. Paulo, ele deixa claro qual é a verdade e o ensinamento do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho. Ele ensina, ele se aprofunda nisso. Ele se dedica a fazer as pessoas compreendedoras, ou tornar Cristo compreensível a essas pessoas, a mensagem que foi revelada compreensível a essas pessoas. Era uma mensagem que antes estava oculta, mas foi revelada, mas Paulo queria também deixar claro na forma de transmitir isso para as pessoas, então ele ensinava, e essa ideia do ensino envolve um desgaste, uma dedicação, um esforço grandioso, né? O didasken, que é aquele ensinar com muito cuidado, sendo minucioso, atencioso a todos os detalhes. Então, cada uma dessas palavras que inclusive foram usadas aqui no texto em original no grego, elas são muito interessantes. O proclamar, o advertir e ensinar são palavras interessantíssimas para falar sobre ações pastorais, ações daqueles que são ministros do Evangelho, daqueles que exercem liderança. Se você entende que recebeu do Senhor essa responsabilidade, saiba que você precisa cumprir isso diante daqueles que Cristo chamou a servir. Eu vejo que é uma preocupação pastoral de Paulo em discipular as pessoas, né? No sentido de que, bom, a gente compreende uma das definições que a gente poderia dar para discipulado seria a formação do caráter de Cristo em nós, né? E é maravilhoso perceber que, bom, nesses 3 verbos aqui aparece o caráter do ministério evangelista do apóstolo Paulo, daquele que proclama a palavra, mas também aparece o caráter pastoral em discipular aqueles que foram alcançados pela mensagem do evangelho, à medida de que, bom, é quase que assim, olha, não adianta ou não basta, ou você não está sendo chamado para simplesmente falar de Cristo a outros de maneira despreocupada, de maneira a não se preocupar com o próximo, simplesmente falar, Cristo existe, ou proclamar o Evangelho de alguma forma, mas não trazer um suporte a isso, né? Se a gente for olhar, inclusive, a história das missões e como nós, da Onda Dura, fazemos missão com plantação de igreja, é muito interessante perceber esses princípios por trás disso, porque, bom, nós não só queremos proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mas aqueles que aceitarem essa mensagem, forem convertidos por ela, se tornarem filhos, né, de Deus, discípulos de Cristo, que essas pessoas sejam agora também pastoreadas, discipuladas e que nós sirvamos também para fomentar e forjar o caráter de Cristo nessas pessoas por meio do discipulado. Então, o chamado de Paulo aqui, que também é um encorajamento a todos nós, é um chamado completo na pregação da mensagem. É a mensagem ser pregada, mas também não só deixar com que agora vai, e aí eu não me preocupo mais com os resultados disso. Não, beleza, pessoas se converteram, pessoas entregaram sua vida a Cristo, então eu também sou responsável agora por
ensinar, por advertir, que é coisas que, por exemplo, a gente faz no discipulado, por corrigir, por instruir, por exortar, para que nessa pessoa seja agora forjado o caráter de Cristo, aquele Cristo que alcançou com a salvação, quer também agora moldar a vida dessa pessoa, e isso a gente faz num pacote completo como igreja, né? A gente quer viver isso de maneira completa. Né? E interessante que ele diz, fazer tudo isso aqui com toda a sabedoria, né? A sofia, o conhecimento correto daquilo que deve ser vivido. A sabedoria que Paulo está falando aqui é a compreensão da forma de viver, de entender a existência e as coisas que Deus estabeleceu para eles. Então, não é também viver isso de qualquer jeito, é com toda a sabedoria. E mais, ele termina o versículo 29 dizendo, para apresentar as pessoas perfeitas em Cristo, né? Versículo 28, aliás. Isso. Para apresentá-los maduros em Cristo. Até essa palavra perfeita, às vezes o pessoal tem uma visão, né? Poxa, mas meus discípulos não estão perfeitos ainda, deu ruim. Calma, gente. Essa palavra perfeita, o significado dela é madura. A ideia dela é amadurecido, é alguém que foi transformado, que cresceu, que se desenvolveu. E é isso que o discipulado faz. Ele conduz as pessoas a uma maturidade. Então, você que é líder, apacentador, você que está servindo ao Senhor, olha isso aqui como exemplo. Proclamar Cristo, advertir, ensinar. Fazer isso com sabedoria, ou seja, se ligar na hora que deve falar cada coisa. Por exemplo, tem coisas que você não tem que falar no meio do GP, tem que falar depois do GP com o cara. Tem coisas que você não vai falar, por exemplo, numa pregação, você vai chamar a pessoa à parte e vai ensinar isso para a pessoa. Enfim, você tem que ter sabedoria para transmitir esse conteúdo. Além disso, o entendimento que a pessoa tem que ser formada, ela tem que ser desenvolvida. E isso é importante. É algo até para você avaliar. Nós estamos começando aí mais um ano, né? Já estamos em fevereiro, na verdade, né? O ano já começou, já está aquela loucura. Mas é importante você avaliar, teus discípulos estão amadurecendo, ou como se diz popularmente, eles estão só engordando, só adquirindo conhecimento. Eles estão, de fato, sendo forjados. E eu não me incomodo quando um discípulo chega para mim e fala, pastor, está difícil, olha, tive essa dificuldade, aquela luta, aquela tentação, estou orando, estou no momento que tenho feito um jejum para pedir a Deus discernimento, estou lendo a Bíblia, não está fácil. Cara, quando um discípulo me fala isso, eu digo, meu irmão, você está numa fase de ser provado e testado, mas você está no caminho certo, continue firme em Cristo. Ele está sendo amadurecido, ele está sendo forjado através da circunstância contrária. E isso é importante nós entendermos, porque a ideia que Paulo traz aqui é que nós vamos apresentar esses discípulos a Cristo. Até interessante o comentário do Augusto Nicodemos sobre esse texto. Ele entende que os pastores vão chegar diante de Cristo e vão apresentar aqueles que Cristo lhe confiou para pastorear na sua caminhada. Quando eu li isso, eu só pensei assim, mas quando eles mudam de igreja, aí muda a responsabilidade. O último pastor que é o último que responda. Enfim, né? Não vamos entrar no mérito aqui da questão, né? Mas é interessante que Paulo diz, para apresentá-los maduro em Cristo. Ou seja, essa pessoa um dia vai chegar diante de Cristo e a proclamação, a advertência e ensino que ela recebeu vai ajudá-la a se tornar madura ou não. Por que tem igreja que não amadurece? Porque falta isso aqui no ensino, na preparação, na vida ministerial dos seus pastores ou líderes. Sim. Até na Vision Week foi um dos pontos levantados, né, para vocês que assistiram também, na nossa semana de treinamento de liderança, agora em janeiro, foi levantado pelo pastor Lipão um dos nossos grandes alvos como igreja de aprimorarmos a qualidade dos discipulados esse ano como igreja, né? E um dos grandes argumentos foi também o fato de que, se eu sou um discipulador, eu não vou prestar conta só de mim como discípulo de Cristo diante do Senhor, mas eu presto conta daqueles que eu discipulo também. Então, às vezes não, geralmente, quando tem algum assunto de advertência, quando tem algum ensino direcionado à formação de caráter, alguma coisa assim,
não é gostoso de fazer isso, às vezes é difícil, às vezes é chato, às vezes é incômodo pro discipulador, não só para quem está ouvindo, mas pro discipulador fazer isso. Só que quando você tem a compreensão de que, bom, você é responsável também diante de Deus pelo ensino daquela pessoa, porque ela foi confiada a você naquele período da sua vida, de alguma forma, é maravilhoso você perceber, mas muito sério você perceber o quanto que isso nos chama agora também a se atentar a esse fato e querer fazer isso com excelência e com temor ao Senhor, né? Não simplesmente, beleza, eu precisava falar sobre isso, eu precisava divertir sobre esse assunto, mas eu também não quero me incomodar tanto, vou deixar passar. Olha, não é só a pessoa que nessa situação está se complicando. Lembra, nós somos o corpo de Cristo, nós somos um corpo. E você, como responsável agora por essa pessoa no ensino, na instrução, é também responsável diante do Senhor por aquilo que a pessoa, de alguma maneira, está vivendo e fazendo. E se você tem a possibilidade de exortá-la, de encorajá-la, de instruí-la, você não deveria perder essa oportunidade, ainda mais como um discipulador, né? Exatamente. Vamos lá, gente, vamos seguir aqui o capítulo 2. Quero que saibam quantas lutas tem enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Aqui nós temos aquela informação de que Paulo não conhece muitos deles pessoalmente, e temos aquela informação que ele está lutando pelos irmãos, e cremos que esse lutar está relacionado à oração e a clamar a Deus pela vida deles. Versículo 2. Qual é a luta de Paulo? Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem um segredo de Deus, que é o Cristo. Continuar aqui. Nele são escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Tanto a Sofia quanto a gnose estão em Cristo. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Vamos lá, gente. Então, Paulo, ele diz que luta por eles, que tem enfrentado fortes lutas por esses irmãos, ele agoniza por esses irmãos. E aí, qual que é a agonia de Paulo? Que eles sejam encorajados. Recebam coragem. Coragem para quê? Para viverem unidos por laços fortes de amor. O que Paulo está dizendo aqui claramente é que esse amor é como se fosse o oxigênio da igreja. É essencial para a igreja respirar, viver, continuar, crescer, se desenvolver. Então, que eles sejam encorajados e unidos em amor é um pedido que nós precisamos fazer constantemente. Não sei se você, líder, ora para alguém sair do seu GP. Eu creio que a oração deve ser para que ele seja encorajado e unido em amor, para que ele seja quebrantado em amor. E tu sabe que quando a gente ora, algumas coisas acontecem? Às vezes a gente se surpreende, né? Já vi alguém testemunhando, né, no GP lá, a pessoa vai falar, eu orei por aquilo, e não é que aconteceu, sabe? Tipo, a pessoa orando por aquilo, ainda tem dúvida que Deus pode escutar a oração. Mas além disso, ele pede por plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Convicção é o que Paulo pede aqui. Que eles tenham convicção sobre o quê? Qual que é o segredo de Cristo, de Deus? É o Cristo. Convicção sobre Cristo. E por que que Paulo está dizendo assim? Vocês têm que ter plena convicção de Cristo, porque nele estão escondidos os tesouros. Qual tesouro? Eu quero esse tesouro. Pense aquele povo gnóstico, aquele povo que amava coisas assim. Uau, tem uma revelação, tem uma chave. Eu tenho uma chave nova para você. Esse povo que amava receber uma chave nova. Paulo diz para eles que vocês conheçam, que vocês tenham essa convicção profunda dos tesouros da Sofia e da gnose, da sabedoria e do conhecimento. Eles estão em Cristo, ou seja, Cristo é suficiente para satisfazer a vocês, é suficiente para suprir suas demandas,
Cristo é suficiente para trazer o que lhes é necessário. Que vocês tenham convicção, vocês já têm tudo o que precisam. Se estão em Cristo, vocês já têm o que precisam. Não é à toa que no versículo, no capítulo anterior, ele tinha dito: Cristo em vós, a esperança da glória. Se eu tenho Cristo em mim, eu não preciso de algo mais. Eu já tenho o que é necessário. Eu já tenho aquilo que é suficiente. E alguém pode vir com argumentos bem elaborados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Mas Paulo diz: eu não quero que vocês sejam enganados por isso. O que vocês precisam está em Cristo. Cristo é o suficiente para vocês. Talvez você enfrente, por exemplo, problemas conjugais. Não estou satisfeito, não me completo. Deixa eu dizer, se você pensa em se completar somente no teu relacionamento conjugal, somente no seu trabalho, somente naquilo que você está realizando no seu dia a dia, você não entendeu o que é estar pleno e satisfeito em Cristo. Por isso que Paulo diz: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí quando ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo posso fazer, realizar, viver. Não, ele está dizendo eu tenho o suficiente em Cristo. Ele me fortalece. Cristo é o meu sustentador. Eu já estou completo. O que mais eu preciso se eu já tenho a Cristo Jesus? Onde mais eu posso encontrar algo que venha trazer um tipo de satisfação, êxtase, experiência, que seja mais plena, completa e perfeita do que Cristo Jesus? Tudo que eu necessito para satisfazer minha mente, que anseia por conhecer o profundo e o extraordinário, eu encontro em Cristo Jesus. Maravilha. Que texto maravilhoso, né? Demais, bom demais. E percebendo, né, que não que essa igreja, porque a gente vai ver também que essa igreja ela ainda não estava perdida, né? Mas ela estava sendo ameaçada, de certa forma. Mas sendo ameaçada, é maravilhoso perceber assim que, como eu disse, essas ameaças eram de acrescentar coisas. Tanto que, bom, na semana passada a gente falou sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre ele ser o cabeça da igreja. E ele sendo o cabeça da igreja agora, tanto no direcionamento, quanto agora também na plena satisfação, né? Bom, em Deus nós temos, em Cristo nós temos todos os tesouros espirituais, toda a riqueza espiritual, toda a plenitude da glória, e aí ele coloca que esse tesouro espiritual envolve também um conhecimento, envolve também uma sabedoria, envolve também um discernimento, ou seja, o estar em Cristo te dá convicção também para você viver a sua vida e para você entender o que é o certo e o que é o errado, para você ter uma vida sábia, né? Para você ter uma vida com discernimento diante das situações, diante daquilo que você escuta, diante daquilo que você vê, daquilo que você pratica, igual o Rob fez a brincadeira, né, das chaves, mas é muito verdade, né, do destravar das coisas. Quantas vezes nós, mesmo cristãos, buscamos ou vemos alguma referência na internet, em alguma filosofia, em algum pensamento humano, que nós até damos algum tipo de corda de crédito, pensando assim, olha, isso talvez realmente seja verdade. Será que não é verdade? Será que não tem algum efeito positivo sobre a minha vida? E por trás disso, às vezes, está uma ignorância de não perceber aqui a plenitude dos tesouros espirituais em Cristo, que nos dão plenitude também de sabedoria, discernimento, conhecimento e convicção em Cristo do certo e do errado, do que é o certo e do que é falso. E poder, então, direcionar nossa vida por Cristo e a partir de Cristo com suficiência. Às vezes a gente é tentado a achar que não é suficiente, que o que está na Bíblia não é suficiente, que o que Cristo nos diz não é suficiente, que esperar em oração não é suficiente. A gente quer uma resposta, a gente quer algum direcionamento. E aí a gente é tentado a cair para outros mecanismos, para outras ferramentas que por vezes nos afastam de Deus, desonram a Deus e até mesmo nos fazem deixar de experimentar bênçãos como essa que esse texto está dizendo no relacionamento com Deus, naquilo que Ele revela. Né? Maravilha. E, inclusive, essa porção ela termina falando sobre a alegria de Paulo, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Interessante, né? Porque Paulo ele termina essa porção dizendo assim, gente, eu estou alegre pelo que eu ouvi falar de vocês. Eu estou alegre porque
a vida que vocês têm é a vida correta. Ou seja, se vocês estão sofrendo essa oposição, esse ensino, de alguma forma está beirando aí a igreja, está chegando perto de vocês, de alguma forma essas heresias estão chegando próximo a vocês, mas ainda assim a fé de vocês é forte em Cristo Jesus. E isso é tão bom, porque nós precisamos de fato nos alegrar em ver os frutos daquilo que estamos realizando em Cristo. Nós precisamos nos alegrar com os frutos do Senhor. Se por um lado nós nos alegramos no sofrimento que envolve a nossa dedicação em trabalhar para que as pessoas ouçam o Evangelho, trabalhar para Cristo e anunciar às pessoas o Evangelho. Por outro lado, nós nos alegramos em ver que as pessoas estão recebendo essa mensagem e estão correspondendo a ela de uma forma positiva. Deve ser motivo de alegria quando você vê um casal se arrependendo, quando você vê uma pessoa buscando a Cristo, quando você vê alguém crescendo na fé. Isso deve encher o seu coração de alegria. E fica aqui, inclusive, meu encorajamento a você que é pastor, líder, você que está servindo com dedicação, encontre alegria nos frutos que você já tem. Eu sei que você gostaria de ter muitos outros, né? E você talvez esteja sonhando com outros, com encontrar resposta, enfim, encontrar outros frutos do que você tem realizado, mas já se alegre naquilo que Deus tem realizado em sua vida, através da sua vida. Vamos lá, gente, só para a gente relembrar a nossa pergunta: qual serviço você está realizando? Aqui nós temos um Paulo realizando um serviço alegre, cheio de sofrimento, sim, mas também cheio de frutos. Uma mensagem sendo anunciada com toda a sua profundidade e beleza, e com a certeza do resultado dessa mensagem, do que ela proporciona. É um mistério que é profundo, mas que foi revelado e que deve ser valorizado. E aí você percebe, né, o serviço que Paulo ele realiza, tanto é um serviço de alegre sofrimento quanto de anúncio da mensagem. O sofrimento está relacionado aos inimigos. Desculpe, gente. O sofrimento está relacionado aos inimigos, ao cansaço físico, cansaço da voz também, a luta em oração pelas pessoas, e envolve qual ação? Proclamar a Cristo, advertir e ensinar. Proclamar Cristo, advertir e ensinar os outros. E qual que era a oração e o desejo? Que eles sejam encorajados e unidos em amor, com uma profunda convicção sobre Cristo. Bom, tentamos aí resumir esse texto, né? Acho que deu certo, né, Gustavo? Acho que no sim. final ficou um resumo bem legal. Algo para acrescentar e finalizar esse texto? Creio que não. Eu até tinha pensado em uma coisa, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque acho que conecta bem a semana que vem, assim. Maravilha, então vamos guardar. Isso. Não dê spoiler. Gente, semana que vem, que texto maravilhoso. Não, todos eles, né? Colossenses sim. é uma carta extraordinária. Muito bom. Mas semana que vem a gente vai falar de algumas raízes. Vamos falar de algumas raízes que nós precisamos ter, e eu convido você para assistir o nosso estudo bíblico, também para acompanhar a pregação no canal da Onda Dura. Acompanhe essa pregação. E um último aviso importante: se você ainda não segue, se você ainda não... canal do Pastor Lipão não é seguir, né? Se inscrever. Se inscrever. Isso. Se você ainda não está inscrito no canal do Pastor Lipão aqui no YouTube, faça a sua inscrição agora mesmo. Se inscreva para você receber notificação quando tem algum conteúdo novo, quando algo é postado aqui no canal. Você que é inscrito pode então receber essas notificações, ok? Ok, tá ótimo. Maravilha, pessoal. Um grande abraço. Deus abençoe muito Deus abençoe, vocês. gente. Boa semana. Valeu!